Características do conhecimento religioso. Valorativo. O conhecimento religioso baseia-se em julgamentos subjetivos e não em fatos e acontecimentos comprovados. Inverificável. Por lidar com questões espirituais, metafísicas, divinas e sobrenaturais, o conhecimento religioso não é submetido à verificação científica. Infalível. O conhecimento religioso explica os fenômenos e mistérios da vida através de proposições dogmáticas, verdades absolutas, que não podem ser refutadas. Sistemático. Independente da religião, o conhecimento religioso é organizado em um conjunto de regras que se complementam. Inspiracional. O conhecimento religioso é baseado em doutrinas e ensinamentos revelados de forma sobrenatural. Exemplos de conhecimento religioso. Qualquer conhecimento valorativo, fundamentado exclusivamente na fé, pode ser classificado como conhecimento religioso. No entanto, de acordo com cada religião, é possível citar exemplos de conhecimento religioso mais populares. Um dos exemplos de religião, e também a mais famosa no mundo, é o cristianismo. O cristianismo baseia-se na fé em Jesus Cristo e surge no século I, na Palestina. Existem várias vertentes do cristianismo, como o catolicismo, o protestantismo e, mais recentemente, o pentecostalismo. Origem. Para os cristãos, Jesus Cristo era filho de Deus, que se tornou homem e veio ao mundo a fim de pregar o amor a Deus e ao próximo. Contudo, foi perseguido e morto pelos romanos, que não aceitavam os seus ideais. Jesus apareceu como um novo líder, se intitulava como o Salvador do mundo e era assim uma ameaça para o Império Romano, que considerou um blasfemo. Após a sua morte, os 12 apóstolos, seguidores que haviam recebido a missão de difundir as ideias de Jesus, avançaram pelo mundo com o compromisso de cumprir a sua tarefa. Sendo reconhecidas as ideias propagadas, ganharam seguidores. Nasce o cristianismo, cujo nome vem da palavra Cristo, que quer dizer pessoa consagrada. Em Roma, foi martirizado Pedro, o discípulo a quem Jesus legou a tarefa de cuidar de sua igreja. Ali também foram realizados vários concílios. Desta maneira, a cidade foi se destacando ao longo dos anos até se tornar sede da Igreja Católica. A crença em Jesus ganhava mais adeptos, sua doutrina se espalhava pelo Império Romano. Como os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, começaram a ser perseguidos. Assim, os cristãos se reúnem escondidos em catacumbas para rezar, até que por volta de 313, o Edito de Milão proibiu a perseguição aos cristãos. A partir de então, o cristianismo cresce até se transformar a religião oficial de Roma em 392. No islamismo, porém, Deus, Alá, se comunicou diretamente com o profeta Maomé, que transcreveu os ensinamentos e deu origem ao livro sagrado Alcorão, ou Corão. No judaísmo, o povo judeu seria descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó. Segundo a religião, Deus teria prometido aos israelitas a terra situada entre o rio do Egito e o rio de Eufrates, onde se acredita que Jesus voltará no juízo final. Hinduísmo. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é a religião oficial da Índia e uma das mais antigas tradições religiosas que se encontra registro histórico. É a terceira maior religião do mundo, perdendo em número de seguidores apenas para o cristianismo e o islamismo. Uma das principais características do hinduísmo se dá na visão da sociedade indiana por castas. São grupos sociais hindus compostos separadamente por brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreiros, vaisyas, comerciantes, sudras, operários, e fora da estrutura social ainda existem os párias, também chamados de intocáveis. O hinduísmo é mais que uma religião, configura todo um universo cultural indiano. O principal símbolo visual do hinduísmo é o Om ou Aum, o som primordial. Utilizado nas vocalizações, meditações e mantras, é formado por 3 letras em sânscrito e combinadas fazem o som de Om ou Om. Representa a divindade da criação, Brahma. O hinduísmo não tem um sistema de crenças integrado e nem um único livro sagrado, embora use como referência os Vedas. Deuses do hinduísmo. Os deuses do hinduísmo são representações corporais ou avatares da divindade suprema Brahman. São centenas de milhares de avatares cultuados pelos hindus, entre os mais conhecidos os seguintes. Krishna. Uma das principais divindades do hinduísmo é Krishna, a representação das manifestações do Deus Supremo. Shiva
é um dos deuses supremos do hinduísmo e considerado o criador da yoga. É o deus da destruição e regeneração. Brahma é o deus da criação do universo, na crença hindu. Também faz parte do Trimurti. Vishnu é o deus da preservação, um dos 3 elementos da trindade do Trimurti. Ganesha é o deus da fortuna e das riquezas. É filho de Shiva com a esposa Parvati. Lição filosófica e aprendizado. Ao mergulhar no mundo das religiões, temos a certeza de que durante toda a história da humanidade, as religiões concentraram todo o conhecimento, não só teológico, como também científico e tecnológico. Desde os primórdios da humanidade, nós humanos sempre buscamos explicar os fenômenos da natureza através de algo além de nosso alcance, numa tentativa de dissociar a responsabilidade dos fenômenos naturais e inexplicáveis das explicações e lógicas antropólogas. Logo, aquilo que não entendo pertence ao desconhecido, ao intangível. Deste modo, adentramos nas características mais comuns de divindade. Basicamente, para se criar uma divindade, basta lhe dar as seguintes características: a temporalidade, o que não se limita às barreiras temporais como o tempo e o espaço; onisciência, o que tudo vê e que tudo sabe; onipotência, o que exerce poder sobre todas as coisas. Se a divindade em questão está dentro destes pré-requisitos, a existência ou não existência da mesma torna-se irrefutável, e além de qualquer inferência antropológica, o que explica o apelo, ao longo dos séculos, das civilizações em busca de respostas dentro de templos e locais sagrados. Junto com as religiões, um fenômeno. Algo que não se explica ou muito menos limita-se. Algo que vive dentro de cada um, de maneira diferente, discreta ou nem tanto. Um sentimento, um instinto. O pássaro que sente a luz do sol quando ainda está escuro. A fé. Segundo o dicionário, estado ou altitude de quem acredita ou tem esperança em algo, persistindo com paciência para continuar sem desistir. E assim caminha a humanidade, questionando e sendo questionada, mas com prazo de validade, ao qual não conhecemos o autor, e muito menos suas intenções. Um grande abraço, que todos acendam seu conhecimento.